Olá a todos, é um prazer tê-los mais uma vez aqui no nosso Papo Tributário. Para quem não me conhece ainda, eu sou Maurício Gomes, fiscal de tributos estaduais da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, casado com Denise Ferreira Marques Gomes, atualmente gerente regional Noroeste na cidade de Tangará da Serra, onde resido há mais de 10 anos. Bem, no nosso primeiro vídeo, tratamos do conceito de direito tributário, o seu enquadramento como espécie de receita pública e iniciamos as limitações constitucionais ao poder de tributar. Nesse segundo vídeo, trataremos do princípio da legalidade. Esse princípio importantíssimo para o direito tributário. Bem, o princípio da legalidade, ele já está presente em diversos ordenamentos jurídicos de diversos países. Teve como início marcante o país da Inglaterra, onde o rei João Sem Terra colocou a plebe e toda a nobreza a exigência de tributos sem o aval popular, sem o aval do povo. Esse mesmo povo se revoltou para com o rei por conta desse absurdo, né? E esse protesto todo culminou com a criação da Carta Magna inglesa. No Brasil, tal princípio encontra-se em todas as constituições federais, à exceção da Constituição de 1937. Atualmente, o princípio da legalidade está de forma expressa no nosso artigo 150, inciso 1, onde se lê que, sem prejuízo de outras garantias ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e ao município instituir ou majorar tributo sem lei que o estabeleça. No primeiro momento, vimos os verbos instituir e aumentar. Para a questão do aumento do tributo, a sua majoração, há algumas exceções, ou diria até mesmo mitigações a essa majoração. Contudo, para a criação não há exceção, como veremos nos próximos vídeos. Ainda um instituto colocado na nossa Constituição, que vem reforçar o princípio da legalidade, é o artigo 5º, inciso 2º, onde diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Temos aqui um verdadeiro nullum tributum sine lege, ou seja, não é cabível, não haverá, não pode existir tributo sem uma lei. Pois bem, o princípio da legalidade, ele pressupõe, como o próprio nome está falando, a existência de uma lei para que o governo, o Estado, cobre esse tributo. Bem, a lei, ela existe de diversos tipos de lei, né? Quanto mais na seara tributária são as leis ordinárias e as leis complementares. A lei complementar, como o próprio nome já nos leva ao nosso raciocínio, ela vem para complementar algo. Nesse caso, complementar a Constituição Federal. Contudo, de pronto, já deixemos claro que não há subordinação nem hierarquização entre essas duas espécies normativas. É dizer que a lei ordinária e a lei complementar não é maior entre uma ou outra. Eu não posso afirmar que a lei complementar, porque complementa a Constituição Federal, tem um status mais elevado que a lei ordinária. Essa afirmativa não é verdadeira. Sendo certo que há um ponto de convergência, um ponto de interseção entre as duas espécies normativas, que é tratar de assuntos tributários, né, na esfera tributária, mas de uma forma abstrata, sem estar dirigida para
Joãozinho ou para Maria. Ela é ampla e genérica. Contudo, a diferenciação básica entre a lei ordinária e a lei complementar é a sua forma de elaboração. Na primeira, lei ordinária, é necessário aprovação por maioria simples. Já a lei complementar precisa de uma maioria absoluta para sua aprovação. Vamos um exemplo prático para ficar bem claro na mente. Partimos então do exemplo de uma casa legislativa, por exemplo, uma Câmara de Vereadores, onde existem 100 vereadores nessa casa legislativa. Ainda no exemplo, consideremos que o quórum para deliberar, ou seja, o número mínimo de vereadores para se instalar uma sessão, seja 50 vereadores. Se for colocado em pauta uma lei ordinária, será necessário a maioria simples para aprovar aquele projeto de lei. Caminhando ainda no mesmo exemplo, digamos que exista na Câmara dos Vereadores, presentes à sessão, 60 parlamentares. Ora, a metade de 60 é 30. O número imediatamente superior é 31. A metade mais 1, 31. Nesse exemplo dos presentes, que são 60. Portanto, nesse nosso exemplo, colocando-se em pauta uma lei ordinária para ser, um projeto de lei ordinária para ser votado, se 31 vereadores votarem pelo sim, teremos a aprovação da lei, pois foi contabilizado metade mais 1 dos presentes, que no nosso exemplo são 60. Andando ainda no mesmo exemplo, mudaremos agora a espécie da lei e passemos a considerar que deverá ser colocada em pauta uma lei complementar. Temos quórum para isso, porque o quórum é 50 e está presente 60. Entretanto, para que haja aprovação da lei complementar, será necessário a maioria absoluta, é dizer, 51 parlamentares deverão dar seus votos a favor desse projeto de lei complementar. Então, vejamos que há uma rigidez maior para se aprovar uma lei complementar. Quando nesse nosso exemplo fictício, 31 votos já aprovariam a lei ordinária, esse mesmo número é insuficiente para aprovar uma lei complementar. Pois, para aprovar essa lei complementar, esse projeto de lei complementar fictício, seria necessário o voto de 51 vereadores. Portanto, a nossa Constituição reservou a lei complementar assuntos que tenham uma grande importância para a sociedade e deixou de forma expressa quais são os tributos que deverão ser aprovados exclusivamente por lei complementar. Existem 4 tributos que são apenas da competência da União, que o legislador constituinte originário determinou que seria apenas por lei complementar que os parlamentares iriam tratar dentro de um parlamento. Para ser aprovado, então, esses 4 tributos que eu irei falar agora, não cabe projeto de lei ordinária, nem para instituir e nem para majorar, apenas por lei complementar. São eles: Imposto sobre Grandes Fortunas, instituído lá no artigo 153, inciso 7º,
Os empréstimos compulsórios no artigo 148, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Os impostos residuais no artigo 154, inciso 1. As contribuições sociais previdenciárias residuais no artigo 195, parágrafo 4º, combinado com o artigo 154, inciso 1, também da nossa Constituição Federal. Então, vejamos que esses 4 tributos, eles só poderão ser tratados via lei complementar. E uma observação bem que salta aos nossos olhos é que não há exigência de se tratar exclusivamente por lei complementar tributos que são da competência dos estados ou dos municípios. Essa exigência cinge-se à esfera federal. Poderiam me perguntar, Maurício, e como que se dá então, no âmbito tributário, a legalidade, o princípio da legalidade? Ele é igual aos outros ramos de direito? Eu respondo que no direito tributário essa legalidade ela é restrita, né? Costumamos dizer que é reserva legal, né? O que significa isso? Significa que no direito tributário o legislador que for propor a criação de um tributo ou o aumento desse tributo deverá de forma expressa, tipificamente, atender a critérios estabelecidos por leis que tratam de assuntos gerais pertinentes ao direito tributário, que é, no caso, o nosso Código Tributário Nacional. Então, temos no nosso artigo 97 do CTN os seguintes dizeres: somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção, a majoração de tributos ou sua redução, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do sujeito passivo, a fixação de alíquota do tributo e de sua base de cálculo, a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas, e as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades. Então, vejamos que ao se fazer uma lei tributária, mais que o próprio princípio da legalidade, esse princípio da legalidade, ele é estrito, né? Ele é, como nós dizemos no direito tributário, sobre reserva legal. Obrigatoriamente, o legislador deverá tratar desses assuntos de forma exaustiva e de forma fechada dentro do teor, do conteúdo dessa lei tributária. É dizer, eu não posso instituir um tributo deixando base de cálculo, sujeito passivo na lei e, por exemplo, colocar para um ato infralegal a alíquota, né, ou outros, uma penalidade, né, que é um desses outros elementos aqui do artigo 97 do CTN, deixar para que um ato infralegal trate desse assunto. Por exemplo, uma portaria tratar de penalidade, tratar de base de cálculo, e na minha lei eu só dizer quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. Então, perceba que essa legalidade ela é fechada, ela é estrita, ela é sob o viés de uma reserva legal. A lei deverá tratar todos esses assuntos colocados nos incisos do artigo 97 do Código Tributário Nacional. O que surge também com relação à legalidade tributária estrita é o sentido de que não cabe analogia ou interpretação do administrador ou do Poder Judiciário, né? Eu não posso alargar ou colocar de forma analógica esses incisos do artigo 97
na aplicação do nosso direito tributário, sob pena de eu violar a legalidade estrita tributária. Bem, senhores, aqui nós finalizamos o segundo vídeo do nosso papo tributário. Daremos sequência ainda a algumas exceções, não gosto de usar a palavra exceções, mitigações com relação ao princípio da legalidade. Iremos tratar de algumas mitigações nos próximos vídeos. Contudo, nós vamos aproveitar ainda o tempo e falar, de uma das mitigações desse princípio da legalidade. Vou tratar agora do prazo para o pagamento do tributo. Você poderia me perguntar, Maurício, a lei vai tratar, é a lei e somente a lei que pode tratar do prazo para pagamento do tributo? Pensemos um pouco. Quando um ente federativo, seja a União, Estado, Distrito Federal ou município, estabelece que eu tenho uma determinada data para pagar um tributo, essa data ela tem uma valoração muito grande no dia a dia do contribuinte, pois, não atendendo esse lapso temporal, ao contribuinte será imputado juros de mora e correção monetária pela sua inércia no pagamento do tributo. Deixou de pagar na data correta, aí ele vai ser imputado juros de mora e correção monetária. Será que é somente a lei que pode tratar de prazo? Essa pergunta caiu no colo dos tribunais e o STF, Supremo Tribunal Federal, já afirmou de forma pacífica o entendimento de que, apesar de muitos juristas e doutrinadores não serem adeptos a essa linha de raciocínio, como assim eu também não comungo, o STF decidiu que o prazo para pagamento de tributos não é de reserva legal, ou seja, não é exclusivo de um assunto a ser tratado por lei. Portanto, uma portaria qualquer de um fisco estadual, municipal, federal, um ato infralegal na espécie de portaria pode estar dizendo qual é o prazo para recolhimento daquele tributo. Vejam, senhores, que trata-se de um assunto que interfere sobremaneira no trato financeiro e tributário das empresas. Contudo, apesar da sua importância, não é de reserva legal. Essa é só uma das primeiras exceções que iremos tratar desse princípio constitucional da legalidade tributária. Nos próximos vídeos traremos mais. Fique com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. O Papo Tributário está no YouTube. Entre lá no nosso canal, inscreva, deixe seu like e nos siga também no Facebook. Foi um prazer estar com vocês e, se Deus quiser, nos veremos no próximo vídeo.